Eu morava em um pequeno prédio no centro da cidade. Uma das razões pelas quais me mudei foi o bairro ruim, incluindo esse cara do apartamento bem em cima do meu. Era um cara de aparência estranha. Por volta da meia-noite, porém, havia frequentemente um barulho estranho que me dava nos nervos. Não era alto para ser justo, mas eu tenho sono leve, então era difícil fechar os olhos com aqueles pequenos sons de batida. Isso me lembrou de saltos altos, andando, mas não tão alto como o que a pessoa estava causando, estivesse realmente tentando chamar a atenção. Depois de alguns dias, percebi que o padrão era sempre o mesmo, como uma gravação repetida com intervalos aleatórios no meio. E isso durou a melhor parte do ano. Sempre a mesma sequência de solavanco, lentamente tatuado na minha mente, às vezes por horas seguidas durante a noite. Apenas alguns anos depois, ajudando minha filha com o dever de casa, aprendi um pouco sobre código Morse. Ela bateu na mesa com os nós dos dedos e um arrepio imediatamente passou pela minha espinha, quando reconheci o padrão exato. Quando perguntei o que significava, ela riu. É o mais fácil, papai, ela disse. É o único a pedir ajuda. Quando meus pais faleceram, me deixaram a árdua tarefa de tomar conta do meu irmão Otávio. O problema é que meu irmão é tetraplégico. Isso me aborrecia muito, até ele falecer de repente. Sofri muito, perdi peso, chorava tudo. Afinal, ele era meu irmão e não teve muita sorte. Às vezes acho que a morte para ele foi um alívio. Eu herdei a casa e os negócios da família. O problema é que eu comecei a ouvir meu irmão. Irmão, aonde você vai? Está frio aqui, escuro, estou com fome, me ajude. A voz continuou sem parar incessante. O meu único refúgio era deixar a casa. Lá fora encontrava a paz que eu queria. A casa parecia amaldiçoada. Eu ficava na casa da minha namorada quando podia, na esperança de evitar a voz. Claro, eu não conseguia fazer isso frequentemente. Não podia explicar porque nunca ficamos na minha casa. Usei a mesma desculpa todas as vezes. Está bagunçado, estou arrumando as coisas e me preparando para me mudar de lá. A casa é muito grande, é meio fantasmagórica. Sempre dizia sorrindo. Depois mudei bastante. Nostálgico. A casa me traz muitas lembranças. Não era tudo exatamente mentira. Eu teria que me mudar ou morar em um motel por uns tempos. Agora tudo o que faltava fazer era encontrar alguém para alugar a casa. Por algum motivo ainda não fiz isso. A casa em si tem 3 andares, com 9 suítes, sendo 2 no primeiro andar, 2 banheiros extras, um sótão, uma sala de estar, sala de TV, biblioteca, escritório, sala de jantar, sala de jogos, sala de TV, piscina, garagem e 2 cozinhas. Grande demais para morar sozinho. Mas não era por isso que eu não havia procurado um inquilino até então. Talvez seja por um sentimento estranho na minha parte.
Todos nós vivíamos aqui, como uma família, até a morte dos meus pais e depois do meu irmão. Ainda assim não consigo mais suportar isso. De que adianta todo esse espaço sem paz no espírito? Tentei discutir com a voz, implorar que ela parasse. Entretanto, a voz não cedeu e ficou cada vez mais forte. Começou a gritar: irmão, por que estou aqui? Você não pode partir, você não pode me deixar só. Cada momento vivido dentro daquela casa se tornara um pesadelo. Eu já não ia lá. A deixava trancada o tempo todo. Ficava na casa de amigos ou da minha namorada. Bastava eu entrar na casa e era gritos de socorro de meu irmão. Uma noite eu estava na cama tentando meu melhor para dormir. Até que eu vi um barulho alto ecoando pelo sótão. Levantei e corri pela casa, assustado demais para pensar em qualquer outra solução. Acabei pegando meu carro e fui parar na casa da minha namorada, ainda vestido de pijamas. Liguei para ela no caminho. Quando atendeu, fiz o melhor para controlar minha voz trêmula. Então eu contei tudo a ela sobre as vozes do meu irmão morto e os barulhos pela casa, sobre como queria me afastar de tudo aquilo. Estava com medo dela pensar que sou um maluco, com medo de que ela me deixasse, que eu ficasse sozinho, mas ela não fez nada disso. Ela me deixou ficar na casa dela. Finalmente havia encontrado um pouco de paz que tanto desejava. 30 dias de silêncio foram os melhores dias, sem vozes. Eu até criei coragem aos poucos para retornar à casa. Agora a casa não havia mais voz. Então terminei o namoro com aquela palerma e voltei para minha mansão. Ela só serviu para servir, aquela otária. Tenho que admitir, eu sou um cara, feliz da vida por conseguir o que queria. Comecei a empacotar as coisas que eram da minha mãe, depois do meu irmão. Isso iria me ajudar a superar o meu irmão. Andando pela casa no terceiro andar, havia uma corda que puxando dava acesso às escadas que levavam ao sótão. Apenas me sentei ali no piso por um momento, encarando a cordinha que leva para o quarto piso. Sem vozes, finalmente meu irmão foi embora. Agora eu só tinha mais uma tarefa a cumprir. A última coisa que me prendia àquele lugar. Coberto pela minha confiança, fui até o sótão. Puxei a corda que prendia o teto e as escadas caíram. Minha respiração presa no peito. Ainda bem que ninguém sabia que eu estava ali em casa. Sem vozes. Subi lentamente, sorridente, degrau por degrau. A última coisa que notei foi um cano quebrado. Um cano de ferro desses antigos. Eu havia me esquecido dele e quase bati minha cabeça nele. Estava tão feliz e ansioso. Tudo agora é meu, pensei. O cadáver do meu irmão ali do lado, irreconhecível por causa de toda a perda de peso. Olhos enormes, esbugalhados. O cheiro putrefante. Pobre infeliz não teve muita sorte mesmo. Aliás, o único sortudo nessa família sou eu mesmo. Nem papai, nem mamãe tiveram sorte. Mas pelo menos ele vai ser mais fácil de carregar agora. Enquanto divago sobre isso, a porta do sótão fecha abruptamente. Eu me viro num reflexo bem rápido para abri-la. Sem perceber, bato com minha cabeça no cano de ferro,
com muita força. Logo meus olhos estão cobertos de sangue que jorra da minha cabeça. Me sinto tonto e caio no chão. Logo se forma uma poça de sangue e vou perdendo minhas forças. Enquanto meus sentidos começam a se apagar, juro por Deus, vi meu irmão morto dar um meio sorriso.